Na antiga terra de Judá, onde as narrativas sagradas se entrelaçam com as vidas de personagens extraordinários, emerge a história de Abigail. Nos corredores da Bíblia, onde cada capítulo revela a complexidade do humano diante de desafios cruciais, Abigail se destaca como uma mulher cuja coragem e sabedoria ecoam através dos séculos. Nesta narrativa atemporal, testemunharemos a trajetória de Abigail, uma mulher cuja jornada entrelaça a humildade, compaixão e a perspicácia divinamente inspirada, em meio a crises que desafiariam até mesmo os mais destemidos. Adentremos assim nesse relato de virtude e ensinamentos, onde a força de Abigail transcende as páginas da Bíblia e ilumina os caminhos daqueles que buscam compreender as complexidades da vida. Mas antes, não esqueça de nos ajudar. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para apoiar nosso trabalho e receber a notificação de nossos novos vídeos. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes sobre personagens notáveis que desenvolveram papéis importantes em momentos cruciais. Uma dessas figuras é Abigail, uma mulher que demonstrou coragem e sabedoria em meio a crises desafiadoras. Antes de se tornar esposa do rei Davi, Abigail foi casada com Nabal, um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Abigail era conhecida por sua inteligência e bela aparência, que contrastavam com seu marido, Nabal, um homem rude e insensato. Sua história nos ensina lições valiosas sobre a importância da sabedoria, humildade e compaixão nas situações mais difíceis da vida. Abigail era uma mulher casada com Nabal, e eles viviam em Maom, uma região de Judá. Nabal era um homem rico. No entanto, seu egoísmo impediu que ele demonstrasse bondade e gratidão por Davi e seus homens, que protegeram seus pastores enquanto cuidavam de suas ovelhas. Davi já havia sido ungido como o futuro rei de Israel, mas estava sendo perseguido pelo atual rei Saul, que sentia inveja e procurava matar Davi. Davi havia juntado um bando de guerreiros que o acompanhavam para todos os lugares onde ele fugia. Para continuar nessa vida, os guerreiros de Davi precisavam de mantimentos. Normalmente, bandos de guerreiros assaltavam lugares desprotegidos para sobreviver. Mas Davi não fez isso com Nabal durante o período que acamparam perto das terras de Nabal. Em um gesto de generosidade, eles protegeram seus rebanhos e pastores de qualquer perigo. No entanto, quando chegou a época da tosquia, Davi enviou alguns mensageiros a Nabal, pedindo suprimentos e comida para seus homens, esperando um gesto de gratidão em troca. Infelizmente, Nabal reagiu de maneira desrespeitosa e egoísta ao pedido de Davi. Nabal insultou Davi e negou qualquer ajuda, ignorando completamente o benefício que recebera. Essa atitude indignou Davi, levando-o a decidir se vingar de Nabal e seus homens. Davi estava decidido a matar todos da casa de Nabal. Abigail, esposa de Nabal, ao saber da resposta insensata de seu marido e compreendendo a gravidade da situação, decidiu agir rapidamente para evitar uma tragédia. Ela sabia que a atitude de seu esposo destruiria sua vida e de toda a sua família. Abigail preparou uma generosa quantidade de alimentos e partiu secretamente para encontrar Davi. Ao encontrá-lo, Abigail prostrou-se diante dele e, com palavras sábias e humildes, implorou por misericórdia. Ela assumiu a culpa, dizendo que seu marido, Nabal, era um homem perverso e insensato, e explicou que nem sequer havia visto os rapazes que Davi enviara para falar com seu esposo. Abigail se desculpou pela atitude dele, compreendendo o papel importante que Davi desempenhava, e argumentou que buscar vingança contra Nabal seria um ato imprudente e prejudicial. Abigail também trouxe presentes, demonstrando sua gratidão e respeito por Davi e seus homens. As palavras de sabedoria e generosidade de Abigail tocaram o coração de Davi. Ele percebeu o erro de sua intenção de vingança e agradeceu a Abigail por sua intervenção. Davi louvou a Deus pela sabedoria de Abigail e pela forma como ela o impediu de cometer um ato de violência. Ele disse a Abigail para voltar para sua casa, pois não faria mal à sua família. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Cerca de 10 dias depois, ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, louvou ao Senhor e se sentiu aliviado por não ter se vingado e feito mal a Nabal e sua casa.
O próprio Deus retribuiu a Nabal o mal que ele havia feito. Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que ela se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail que Davi a havia mandado buscá-la. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu que ficaria contente em se casar com Davi. Sem demora, Abigail montou um jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa de Davi. Abigail ainda enfrentou vários desafios, pois Davi era um homem foragido e ela teve de viver como fugitiva durante alguns anos. No entanto, ela ganhou segurança e prestígio quando Davi se tornou rei. Ela teve um filho de Davi chamado Daniel. Ao refletirmos sobre a jornada de Abigail, encontramos muito mais do que uma história antiga registrada nas páginas da Bíblia. Em seus atos de coragem, humildade e sabedoria, descobrimos um espelho que reflete a essência humana em todos os tempos. Abigail transcende o papel de personagem bíblica. Ela se torna uma luz orientadora para as trilhas sinuosas da vida contemporânea. Nos dias atuais, onde crises e desafios nos cercam, a figura resiliente de Abigail ressoa como um chamado à compaixão e à sabedoria. Sua capacidade de intervir nas tragédias iminentes, suavizando os corações endurecidos, ecoa como um lembrete crucial. Num mundo onde o egoísmo muitas vezes parece prevalecer, Abigail nos lembra da importância de estender a mão, de oferecer generosidade quando a tentação da vingança se faz presente. Ao contemplarmos as lições extraídas dessa história ancestral, somos desafiados a examinar nossas próprias escolhas e atitudes. A história de Abigail nos sussurra nos ouvidos, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de compreender, perdoar e agir com compaixão, mesmo quando o cenário parece propenso à retaliação. Que a história de Abigail continue a ressoar nos corações e mentes de todos nós, guiando-nos na jornada cotidiana para a compreensão mútua, a superação dos desafios e a construção de um mundo onde a empatia e a bondade sejam as âncoras que ancoram nossas vidas tumultuadas. Pois, em cada gesto de compaixão, podemos encontrar a continuidade desta história atemporal, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da humanidade pode brilhar intensamente. Em última análise, a história de Abigail é uma ode à resiliência e à capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades para o bem. Que ela ecoe em nossos corações como um chamado para a empatia, a compreensão e a gentileza, inspirando-nos a superar os conflitos com sabedoria e amor. Nos dias atuais, quando a compaixão muitas vezes parece escassa, que a lembrança de Abigail seja um farol a iluminar os caminhos obscurecidos pelo desentendimento. Que possamos, em nossas próprias jornadas, abraçar a essência da benevolência que ela personificou, construindo pontes de entendimento em meio às divisões, e, assim, tornar nossas vidas testemunhos vivos da atemporalidade dessas lições de humanidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.